está com a câmera e o microfone desligado, mas ele está aqui atento. Aí a irmã do Zé Alberto pode orar pela irmã, e aí a irmã já pode estar assumindo, tá bom? Tá ok, combinado. Ok. Queridos, graça e paz, boa tarde a todos. Saudade dessa igreja bonita aí na nossa frente, que a gente só está vendo agora de longe, coração apertado, com vontade de abraçar, mas é isso mesmo. Breve vai passar. Eu peguei ontem uma palavra do nosso missionário lá na África, o Robson, e ele contou uma experiência muito bonita, viu? Depois você vê, Rosa, que fala sobre o medo, ele falando dos medos dele e tudo. E ele trouxe uma palavra, quando Jeremias, Deus falou com Jeremias, ele também teve medo, mas Deus disse assim, vá, e você vai falar aquilo que eu vou lhe dizer. É isso que você vai fazer hoje, a gente espera de você isso, que Deus lhe use poderosamente, tá bom, querido? Amém. Vamos orar. Amém. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio, Pai, que temos de estarmos aqui mesmo distante, Pai, sentindo o calor humano desses queridos que nós amamos tanto, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor tem reservado momentos especiais para a gente na nossa volta dessa pandemia, desse isolamento, de tudo isso que está acontecendo, Pai. É por isso, Senhor, que nós continuamos avançando, Pai. E agora, Senhor, nós entregamos no Teu altar, Senhor, a vida de Tua filha, Tua serva, essa menina, Senhor, que é a Tua princesa, o Senhor tem escolhido, ela tem sido usada debaixo da Tua vontade, Senhor, de uma forma tão simples, humilde, Pai. Senhor, e nós, Senhor, vamos sair daqui revigorados, não como a gente chegou aqui agora, mas diferentes por tudo aquilo que o Senhor vai fazer através da nossa querida Rosa, Pai. Amém. Toma ela em Tuas mãos, Senhor, esposo, a filha, filho, Senhor, a mãe, a casa, Senhor, as irmãs, família dela em Tuas mãos, Senhor, para que nenhum mal aconteça, nem a ela, nem às nossas casas, Pai. Passa o Teu sangue nos umbrais das nossas casas, nos protege, nos guarda, Pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez por este momento, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a nossa palestrante de hoje é essa princesa que está aí na nossa frente, a Rosane, serva do Senhor, como ela mesmo botou, e eu testifico. E isso vem de uma geração de pessoas que honraram a Deus, que honram até hoje, nascida no lar cristão, família tradicional, e hoje nós temos o privilégio de estar com Rosa aqui para falar um pouquinho sobre esses medos, as ansiedades, como é que a gente lida com isso, tá bom? Que Deus lhe abençoe poderosamente, querido. Viu? Amém. A palavra é tua. Deus te abençoe. Amém. Amém. Graça e paz, irmãs, da parte do nosso Senhor Jesus, que nós possamos realmente estar com os nossos ouvidos abertos e atentos a ouvir a voz do Senhor, né? Eu vou fazer mais uma pequena oração, para que o Senhor realmente me use, porque eu sempre gosto de iniciar minha palavra com oração. Já fui abençoada com a oração aí de Beto, mas eu gostaria de mais uma vez orar. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, por estarmos aqui juntas, Senhor, unidas, Senhor, diante de ti, Senhor, para honrar, engrandecer o teu nome, ó Pai, e para refletir um pouco mais, Senhor, acerca do que o Senhor tem nos ensinado, ó Pai. Ó Senhor, cala nesse momento a minha voz, ó Pai, e ergue a tua voz através da tua serva, Senhor. Fala, Senhor, com o teu Santo Espírito. Usa-me, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, Amém. o nosso tema, medo e ansiedade. O que fazemos com o que sentimos? Eu vou colocar meu óculos aqui, porque para ajudar aqui a gente fazer as leituras bíblicas, né, que tem bastante aqui. O primeiro versículo que eu queria colocar para abrir a minha fala encontra-se em Lamentações 3:57, em que ele fala: Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Mas o medo faz parte de nossa vida, né? Medo, ansiedade, constantemente nós somos assolados com esse tipo de sentimento, nós passamos por circunstâncias, por situações que nos levam ao medo,
ao temor, à angústia, à ansiedade. Mas isso não deve nos dominar, né? Isso não nos pertence, né? Ou aqui nós vemos aqui na palavra, dizendo logo inicialmente, não tenha medo. A palavra medo, eu gosto muito de partir do conceitual, né? Embora a gente não está aqui para fazer um estudo científico sobre medo, sobre ansiedade, sobre angústia, não é essa a intenção, mas eu gosto de partir sempre do conceitual para a gente direcionar nossa linha de raciocínio, para a gente ir acompanhando. A palavra medo, ela vem de um termo latim que significa metus, né? É uma perturbação angustiosa, mediante um risco, ou uma ameaça real, ou até mesmo imaginária, pode ser algo presente ou algo futuro, pode ser também um receio ou apreensão do que possa acontecer, né? De que venha algo contrário à nossa vontade. A ideia de que alguma coisa ou algo possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro ele ative algumas reações involuntariamente, uma série de compostos químicos que vão provocar reações e é isso que vai caracterizar o medo. Aí a gente sente palpitação, a gente sente a boca seca, como eu estou agora mesmo, apreensiva, ansiosa, que estou falando aqui para as irmãs, a garganta fica seca, às vezes quando a gente precisa dar uma molhadinha, mas isso são reações normais, né, mediante algumas situações que deixam realmente a gente apreensivo, né? E nesse sentido, o medo, a ansiedade é algo saudável, porque ele está dentro de um controle, né? E o medo também é importante, porque ele serve como um mecanismo de defesa. Ele, em certa medida, nos protege. Uma pessoa totalmente desprovida de medo, ela se expõe a riscos terríveis que ameaçam até a sua própria vida. Então, o medo é também um mecanismo de defesa, e dentro de limites saudáveis, ele é importante para a nossa proteção, né? Nesse sentido, ele é saudável. Mas a partir do momento que o medo ele começa a afetar a nossa vida, de forma a nos paralisar, de forma que ele venha a comprometer o nosso bem-estar, nossa saúde mental, nossa saúde emocional e, o pior, nossa saúde espiritual, ele precisa ser tratado, né? Ele precisa ter uma intervenção, mas que faça também outros crescerem, ajudar outros, né? E essa ansiedade que é vida, está se sentindo ansioso, angustiado por estar sentindo com sua liberdade cerceada. Então, nós estamos vivenciando um momento muito específico, que eu creio que nenhum de nós jamais viveu, né? E que a gente está experimentando nesse momento. Mas eu encaro esse momento também como uma oportunidade. Tem sido chato, cerceia a nossa liberdade, mas tem sido um momento de oportunidades, né? E se a gente encarar esse momento e muitos outros que nós passamos na vida, não tão legais, não como a gente gostaria que fossem esses momentos, né? Mas se a gente encara como oportunidades, a gente tem grandes possibilidades de crescimento, de reconstrução, né? A partir do momento que a gente não deixe que essas emoções negativas nos dominem, que elas não se tornem doenças, porque se tornarem doenças, se elas chegarem a nível patológico, de uma intervenção profissional, de procurar um psiquiatra, um psicólogo, né? Se for uma esfera apenas espiritual, procurar um pastor, um diácono, alguém espiritualmente mais fortalecido para nos ajudar. Hoje nossa fala não vai ser com abordagem patológica, né? Nós vamos fazer a abordagem desse tema dentro da esfera da normalidade, dentro do que está ao nosso alcance, do nosso dia a dia, para que nós possamos evitar que essas emoções negativas cheguem ao nível da doença, cheguem ao nível patológico. Isso todos nós podemos fazer. Independente do nosso nível de conhecimento, independente das ferramentas que nós temos, nós podemos fazer algo em função disso. E a ansiedade, o medo, a angústia, tudo isso vem sem o nosso controle, né? Porque a gente quer, né? Ninguém quer ficar com medo, ninguém quer ficar ansioso, ninguém quer ficar angustiado, ninguém quer ficar deprimido, né? Ninguém quer ficar triste, né? Nós queremos coisas boas, nós queremos sentimentos positivos. Mas, diante desses sentimentos que vêm, posto que somos humanos, né? Estamos sujeitos a tudo, o que é que nós fazemos com isso que nós sentimos, né? Para começar, a gente tem que pensar, lembrar que nós não fomos feitos para o medo, originalmente. Deus não criou a gente para o medo. Aliás, Deus não criou a gente para nada de ruim. Deus não criou a gente para a morte, Deus não criou a gente para a doença, né? Deus, quando criou o homem lá no início, né? Ele colocou o homem no paraíso para dominar sobre a terra, deu a sua companheira, Eva,
e os animais, ali plantas, alimentos, tudo ali ao dispor dele, né? E essa história do medo, da morte, da doença, tudo isso veio com o pecado, né? Lá no Éden, quando o homem e a mulher passou então a temer os perigos aos quais eles estavam expostos, porque eles perderam esse louvor, reafirma a nossa identidade. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, quando nós passamos pela experiência do novo nascimento, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus. Nós temos a identidade do Filho, do Altíssimo, do Todo-Poderoso, né, do Criador. Então, enquanto nós estamos em Cristo e sabemos quem somos, temos a certeza, a convicção dessa nossa identidade nele, em Cristo, nós não tememos. Ainda assim, pela nossa natureza pecaminosa, vai acontecer de, em alguns momentos, a gente sentir medo e temor. Agora, só que nós precisamos ser totalmente, nos entregarmos totalmente a Deus naquele momento, ao Senhor naquele momento, inclusive essas nossas emoções. E precisamos administrar essas emoções, porque nós também precisamos fazer nossa parte. Além de nós orarmos, colocarmos diante de Deus, como a gente vai ver mais adiante aí com os textos bíblicos, que a gente vai rever, porque as irmãs com certeza já conhecem muitos deles, né? Mas a gente precisa administrar isso. E eu vou trazer aqui como uma curiosidade, e é interessante a gente, além da gente estudar a palavra, a gente também buscar conhecimento científico, né? E eu tive a do Dr. Augusto Cury. Dr. Augusto Cury, eu não sei se todas conhecem, mas ele é um renomado psiquiatra cristão muito conhecido. Ele é autor de, recentemente, algo parecido no Sul, né? Que teve aquela ventania terrível que destelhou, causou assim, lá no Sul, em Santa Catarina, em regiões próximas, aconteceu uma calamidade. E aconteceu isso na época de infância dele. E ele teve que, a família teve que se deitar ao relento, né, naquele celeiro, e ele olhou para o céu, com aquele céu todo com aquele telhado, né, todo destruído, e ele pensou, que bom que eu estou podendo olhar para o céu agora e contemplar as estrelas, que antes, na minha casa toda inteira, eu não podia contemplar as estrelas. Eu olhava e só via telhado. Então, a gente precisa aprender no nosso dia a dia a conectar com o que nós temos. Se eu olho para cima, não tenho um telhado, mas eu tenho um céu bonito estrelado, glória a Deus por isso, e eu vou me conectar com isso que eu tenho. Se eu tenho pessoas ao meu redor que têm defeitos, eu não vou me conectar com os defeitos dessas pessoas. Eu vou conectar com as qualidades que elas têm. A mesma coisa com a gente mesmo. A gente, às vezes, se olha e só enxerga defeito. Ah, porque faltou eu fazer isso, porque eu tenho esse defeito. Ah, eu sou bonitinha, mas eu tenho isso aqui horroroso. Nós, mulheres, principalmente, temos a tendência terrível de enxergar nossos próprios defeitos e sermos muito exigentes conosco mesmo, né? A gente precisa pegar um pouquinho mais leve com isso, tá? Nós precisamos nos conscientizar de que ninguém muda ninguém, nem a si mesmo, né? Então, devemos ter cuidado com as nossas... eu vou mandar uma mensagem aqui, que tem uma irmã que está com a câmera ligada e está aparecendo... ela ali, e está tirando minha atenção um pouco. Eu vou mandar aqui a mensagem, pedir para alguém mandar recado para a irmã. Irmã, pronto, eu já mandei aqui, viu? Que ao vivo tem dessas, né, gente? Ao vivo tem dessas. Vamos lá, vamos continuar. Vou voltar aqui a me concentrar. O segundo ponto é que nós temos que nos conscientizarmos de que ninguém muda ninguém, nem a si mesmo. Você não pode mudar você. Então, você não pode também querer mudar o outro. Então, não fique tentando mudar o outro, porque você só vai causar estresse, né? Causar angústia no meio onde você está, de sua família, de sua casa. O terceiro ponto, não cobre de si mesmo. Não cobre muito de si, tá? Quando você cobra muito de si, você tem tendência a cobrar muito do outro. E você vive uma vida sem paz, sem tranquilidade, angustiada, ansiosa, nervosa.
com raiva, às vezes, mal-humorada. Então, evite cobrar muito de si mesmo e do outro. Elogie 3 vezes por dia quem ama. Nós somos imperfeitos e nós convivemos com pessoas imperfeitas. Então, se você é perfeito e sabe que convive com pessoas imperfeitas, relaxe, releve alguns defeitos. Tem coisas que realmente é difícil a gente conviver. Dialogue, mas não fique o tempo todo apontando, né? E exaltando essas qualidades negativas, essas qualidades ruins, esses defeitos, mas exalte as qualidades boas. Exalte as qualidades do outro, porque quando a gente faz isso, a gente ajuda o outro. Quando a gente fica apontando muitos erros dos outros, quando a gente fica criticando muito o outro, nós temos o poder de se piorar o outro, mas não de melhorá-lo. Então, se a gente quer ajudar alguém a mudar, a melhorar, embora a gente não tenha poder para isso, mas uma maneira da gente ajudar é a gente elogiar, reforçar os pontos positivos. Isso a gente tem que fazer com os outros e com a gente mesmo. Não se exaltar, se vangloriar, não é isso que eu estou dizendo. Mas enxergar os pontos positivos e enaltecer para reforçar aquele comportamento positivo. Outro ponto é fazer a oração dos sábios. Qual é a oração dos sábios? O silêncio. Quando nós estamos contrariados, se a gente abre logo a boca para falar, corre o risco de acontecer de você dizer algo que não deve ser dito, de você ser ofensivo, de você ser cruel. E muitas vezes o que você diz para o outro, eu não vou levar desaforo para casa, essa política do não leva desaforo para casa. Sabe o que acontece? Você leva desaforo para dentro de si, porque quando a gente externa o desaforo para o outro, a gente leva para dentro da gente mesmo. É como se a gente jogasse uma semente ruim. Tudo aquilo que a gente lançou para o outro, a gente coloca dentro de nosso coração, a gente coloca dentro de nossa mente. Né? E é importante que a gente evite fazer isso. Tem um conto muito interessante. O pai olhou para esse filho, vamos aqui no espelho. Quando chegou no espelho, que o menino se olhou, ele estava mais lençol que ele tinha atiçado carvão. Aí o pai disse, filho, quando a gente está com muita raiva, é que a gente lança a nossa raiva sobre alguém, quem se suja mais, o prejuízo maior é nosso. Olha o estado em que você está. Dos pés à cabeça, sujo, imundo do carvão. Então, essa coisa do não levar desaforo para casa, a gente leva desaforo para nossa casa mental e para nossa casa espiritual, que é o pior ainda, né, irmãos? Outro ponto que Augusto Cury traz é treine ser bem-humorado. Gente, o bom humor é fundamental. Não há coisa mais chata, mais insuportável, mais esgotante do que viver com uma pessoa mal-humorada, né? Que bom dia, se tiver bom eu falo. Não tem coisa mais chata do que isso. Então, não vamos velar o corpo antes do tempo, né? Vamos viver o hoje. Vamos viver o hoje bem, plenamente. Preocupação com o futuro, não. Claro que eu não vou viver absolutamente como se não houvesse amanhã. Não, não é isso. É com responsabilidade, com sabedoria do Senhor, né, que vem do Senhor. Então, essas foram as 10 dicas de gestão das emoções de Augusto Cury. Interessantíssimas. Agora, à luz da Bíblia, o que nós vamos fazer com a nossa ansiedade, angústia, que vem que não tem jeito? Não tem jeito. Antes mesmo de começar essa live aqui com as irmãs, eu estava ansiosa. Estava assim, inclusive caindo, deixa eu tomar mais um golinho de água. Mas isso é natural. Vamos administrar isso e aqui estamos, compartilhando. Porque aqui ninguém sabe mais que ninguém. A gente está aqui junto para compartilhar, né? Para trocar conhecimento. E o que é que a Bíblia diz a respeito desse sentimento, dessas emoções negativas que muitas vezes vêm nos assolando? A Bíblia recomenda que não devemos desesperar por nada. Ainda no Salmo 27, eu amo os salmos, gente, porque eles parece que foram feitos todos para mim. Para cada momento das nossas vidas, tem um salmo específico. O Salmo 27:1 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? Vou temer de quê, gente? De corona? Claro que eu vou ter Deus cuidados, vou ser prudente, né? Vou ser prudente, como a própria palavra ensina, que temos que ser prudentes. Mas o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Romanos 8:31-32 ainda traz mais. Que diremos, pois, diante dessas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele, de graça, todas as coisas? Gente, a maior bênção, a maior presente, a maior prova que Deus podia ter dado de amor para todos nós, ele já deu. Ele deu o único filho que ele tinha. As irmãs que têm filho, ia ter coragem de dar seu filho por amor a alguém? E sabendo até que muitos desses alguém, vamos chamar assim, ia desprezar esse sacrifício, não ia estar nem um pouco se preocupando com esse sacrifício. Mas mesmo assim, Deus sabendo tudo isso, deu seu único filho, Jesus. E Jesus veio em obediência ao Pai, ele veio e morreu na cruz, sabendo de tudo que ele ia passar. Ele veio, morreu na cruz, ensinou todos os ensinamentos, morreu, foi lá no inferno, pegou a chave está nas mãos dele, ressuscitou, nos prometeu que vai voltar, enviou o Consolador, o Espírito Santo que está aqui conosco, nos consolando, nos amparando, nos dando sabedoria, né? E um dia vai voltar para nos resgatar desse mundo. Esse mesmo Jesus que teve vitória sobre a morte, dá vitória a todos nós. Em Cristo somos mais que vencedores. Nesse mesmo texto de Romanos 8, se depois as irmãs lerem ele todo, ele fala, quem nos separaram do amor de Deus? A morte, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é nisso que temos certeza. Se Deus deu já o seu Filho para nos resgatar do pecado, para nos restabelecer nossa comunhão, não nos pode dar todas as coisas. Agora, nem tudo que a gente quer, o Senhor vai dar como a gente quer. Ele sabe, ele é soberano, ele sabe o que é melhor para nós. Ele vai dar conforme a vontade dele, conforme o que seja melhor, né? E nós temos que ter fé e crer nisso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E esperar essa vontade do Senhor se fazer. Não no nosso tempo. Às vezes a gente fica ansioso porque a gente quer tudo no nosso tempo. Embora eu não tenha nascido de 7 meses, a minha natureza carnal, a minha essência é querer tudo para ontem. Tudo meu tem que ser. Se eu peço uma coisa a alguém, se a pessoa demora de fazer, eu já estou fazendo lá na frente, não sei o quê. Essa é a Rosane natural. Mas a Rosane espiritual, que o Senhor quer trabalhar, que o Senhor quer moldar conforme a vontade dele, e vem fazendo isso a cada dia, tem que respeitar o tempo do Senhor. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que a gente estar no centro da vontade de Deus. E às vezes a gente quer porque quer uma coisa. O Senhor às vezes não dá aquela coisa, mas Ele quer dar de outra forma, de outra maneira. Ele tem outros planos, Ele tem outros projetos muito mais altos, muito maiores do que os nossos. Lá em Jeremias tem essa palavra que diz isso, né? Que tudo, que Ele vai dar tudo conforme a vontade dEle, né? E isso é a melhor forma, né? Ele tem planos mais altos do que os nossos. E às vezes a gente se perde querendo uma mesquinharia aqui, Deus querendo dar algo maior, Deus querendo dar um banquete, a gente querendo um pedaço de pão seco. Muitas vezes ocorre isso em nossas vidas, né? E a gente precisa aprender a entregar tudo ao Senhor, né? E saber que Ele já deu de graça a salvação para a gente. A única coisa que nós devemos a Deus é o amor, é a fidelidade, é a busca da santidade, da comunhão plena com Ele. É o que nós devemos a Ele. E como Augusto Cury falou lá, e eu trago agora referência bíblica sobre isso, né? Procure lembrar de tudo aquilo que Ele traz esperança, e não que Ele maltrata. Tem até um louvor que fala isso. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Está lá na palavra, em Lamentações 3, 21 e 24. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. No versículo 24 diz, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, porei nele a minha esperança. Você não pode impedir, irmã, que venha um mau pensamento, que alivie a mente, mas você pode evitar que aquilo fique sendo alimentado. Você tem que deixar o medo morrer de fome. Você não pode estar alimentando o medo na sua vida, você não pode estar alimentando a ansiedade na sua vida. Você tem que deixar morrer de fome, medo, ansiedade, se destruir por si, né? E estar buscando na palavra, buscando ali, ó, se deleitando no Senhor, meditando na palavra dele, buscando aquilo que te dá esperança,
que reforça a sua autoestima, que reforça a sua identidade em Cristo. Quem é você em Cristo? Que temos nova natureza, somos novas criaturas. Filipenses 4:8 diz assim, ó: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu não posso impedir, uma vez também, eu gosto muito de ler, de vez em quando eu vejo algumas coisas interessantes. E certa feita tinha uma ilustração que dizia assim: eu não posso impedir, Campo Grande, na Praça de Abrantes, vamos ver outra praça aqui, a praça ali do Centro de Lauro, eu não posso impedir que um pássaro venha e pouse na minha cabeça. Posso? Não posso. Mas eu posso impedir que ele faça um ninho na minha cabeça. Não posso? É a mesma coisa de um pensamento. Eu não posso impedir que um pensamento negativo venha à minha mente. Mas eu posso impedir que aquele pensamento faça em minha mente morada, ali ele tome corpo, ele cresça ao ponto de me adoecer, ao ponto de me afastar do Senhor, ao ponto de me fazer esquecer das promessas do Senhor na minha vida. Eu posso impedir isso, sim. Nós temos que pegar nossos pensamentos e levar cativos ao Senhor, porque nós não temos o controle de tudo. Nossa vida não pode estar pautada desse controle que nós achamos que temos, que ele não existe. Do Senhor é o controle, nós devemos entregar a Ele nossos pensamentos. E para que Ele substitua esses pensamentos pelos pensamentos dEle, pensamentos de paz, pensamentos de vitória, pensamentos de crescimento, pensamentos de operar coisas grandes no reino do Senhor. Nós temos que pensar assim, irmãos, pensamentos de vitória, de marchar em frente, como Josué fez, né? Ele marchou e a muralha de Jericó caiu. Tem muralhas que precisam cair em nossas vidas, gente. Tem muralhas que estão nos impedindo de uma comunhão plena com o Senhor. Isso já aconteceu comigo. Teve uma certa feita, teve uma época que eu passei por problemas no meu trabalho. E aqueles problemas que eu estava passando estavam me afetando. Eu estava ficando ansiosa, nervosa, sonhando com problemas de trabalho. Estava com problemas, realmente. E eu estava sendo uma muralha que estava querendo me dominar. E eu fui para um congresso cristão, e nesse congresso, uma das mensagens falava sobre essa história de Josué, né? Sobre essa passagem de Josué, que deu as voltas em torno das muralhas de Jericó, trocando as trombetas e tal, e que a muralha caiu. E no momento, naquele momento, o pastor falou: profeticamente agora, vamos marchar, vamos orar e vamos marchar para ruir essas muralhas, como Josué fez naquele dia. E eu, como uma boa batista tradicional, nascida e criada na igreja tradicional, fiz, meu Deus do céu, eu vou ficar aqui marchando, que loucura é essa? Mas naquele momento eu orei ao Senhor e disse: Senhor, essas muralhas eu vou fazer agora em nome de Jesus. E que naquele momento, em oração, estávamos todos ali, nós oramos, louvamos ao Senhor e marchamos. E creio, irmãos, Deus me deu vitória. Essa muralha realmente ruiu, e Deus me deu vitória sobre esses problemas que eu estava passando. Então, assim, isso foi só um pequeno testemunho que aconteceu em minha vida, e outras muralhas podem acontecer. Não necessariamente as irmãs têm que sair marchando por aí afora, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando do ato simbólico, do marchar em frente, do estar ali pronta para a batalha, porque nós vivemos constantemente uma batalha, né, batalha espiritual. Nós temos que estar armados, cingidos, né, com a palavra do Senhor, né, e com o Espírito do Senhor ali, como nossa bandeira ali firme, né. Então nós devemos levar esses nossos pensamentos cativos ao Senhor, porque pensamentos, irmãos, eles nos levam a ações, ações levam a atitudes, atitudes levam a hábitos. E se eu alimento hábitos, pensamentos negativos, eu vou alimentar ações, hábitos negativos que vão me afastar do Senhor, que vão me enfraquecer espiritualmente, que vão me enfraquecer emocionalmente, vão afetar minha saúde mental, né? Então, daí essa importância da gente rejeitar o que é mal e viver em espírito. Em 2 Coríntios 10:5, o que é que tem lá na palavra?
Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, nossos pensamentos também têm que nós temos que ser levados cativos a Deus para esses pensamentos serem cativos a Cristo, né? Serem obedientes a Cristo. Então, tudo que em que nós vamos acreditar, irmãos? No que eu sinto, no que eu penso, no que os outros dizem falsamente ao meu respeito, tentando controlar tudo, né? Tentando ter o controle de tudo, um controle falso que não é verdadeiro, ou eu tenho que crer nas promessas do Senhor, crer na palavra de Deus e crer na mudança, na transformação que Ele pode fazer no meu interior e na realidade que está à minha volta. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu farei menção do nome do Senhor. Está lá na palavra. E é isso que a gente tem que estar proclamando. Nós temos que fazer menção do nome do Senhor para nos dar vitória. Não confiar em nada, em carros, cavalos, em bens, em capacidade, em potência, em força física. Mas fazer menção do nome do Senhor, porque é Ele quem vai nos dar a vitória. Nós devemos priorizar na vida, buscar a vontade de Deus. Porque para que todas as coisas transcorram bem, né? Muitas vezes nós corremos atrás de felicidade, nós corremos atrás da sobrevivência, que é necessário, né? A gente precisa se alimentar, a gente precisa dar comida aos filhos, a gente precisa vestir, precisa pagar a escola, a gente precisa pagar, enfim. A gente nesse mundo, para sobreviver, a gente tem que correr atrás de nossa subsistência. Mas às vezes a gente corre de forma enfadonha, como se isso fosse a prioridade da nossa vida, como a gente está aqui como passageiro, né? A gente como é que diz? A gente é forasteiro aqui, né? Tem um hino antigo que diz, sou forasteiro aqui, de terra estranha, em terra estranha estou, do reino lá dos céus, embaixador eu sou. Então, nós não somos daqui, né? Nós somos aqui passageiros. Da melhor forma para honrar e glorificar o nome de pessoas a Cristo, né? Mas a gente está aqui de passagem. Então, esse não é o nosso fundamento principal, esse não é o principal da nossa vida. Né? A gente precisa realmente, a gente corre tanto para dar conta de tanta coisa, tentando controlar tudo, e esquecemos do reino de Deus, da sua justiça, nós esquecemos de priorizar o alimento espiritual. Eu não devo me preocupar. A palavra preocupar significa antes me ocupo, né, do tempo. Então a gente não deve se preocupar com nada, a gente deve se colocar tudo diante de Deus. Mateus 6,33, aliás, o Mateus 6, essa passagem toda, ele fala, né, que o Senhor veste as aves, alimenta as aves do céu, né? Ele veste os lírios do campo de forma... Aí, mulherada, o Senhor veste os lírios do campo mais bonitos do que Salomão se vestia com toda a sua riqueza. Então, o Senhor, Ele nos proporciona tudo. Né? Se Ele faz isso com as aves do céu, alimenta as aves do céu, veste as ervas do campo, quanto mais a nós, né, que Ele nos ama, que somos a coroa da criação dEle, né? Aí o que Ele fala no final? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Priorizar o reino de Deus. Claro, a gente não vai ser acomodado. Não, eu não vou trabalhar, não vou fazer nada, porque eu vou buscar o reino de Deus somente e cruzar meus braços. Não. Vai ter com a formiga preguiçosa. Deus não quer gente preguiçosa no reino dEle. Deus não quer gente acomodada. Deus quer pessoas ativas que trabalhem, que estejam ali atentas, prontas, testemunhando o seu trabalho, onde quer que esteja, porque, como meu marido fala, eu não entendo um cristão que se diz cristão e dá um mau testemunho no seu trabalho como um trabalhador desidioso, que faz tudo de qualquer jeito. Não, o cristão tem que buscar excelência. Não para ele ser melhor que ninguém, mas para ele testemunhar de que, como bom cristão, ele faz seu trabalho da melhor forma. Como diz lá em Eclesiastes, né? Tudo que tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde vais, não há obra, ciência, sabedoria alguma. Então, a gente tem que fazer tudo da melhor forma possível, testemunhando do Senhor, né? Porque somos cristãos, somos servos do Senhor, fazemos tudo com excelência. Mas buscando prioritariamente o reino de Deus e tudo mais a ser acrescentado. Eu não preciso ficar feito louco, querendo riqueza, querendo isso, querendo aquilo. Eu tenho que fazer a minha parte, mas prioritariamente buscar o Senhor, buscar ter fé. Pois o melhor remédio contra a ansiedade e medo é o ter fé. Com a fé, quando nós exercitamos nossa
fé, nós somos capazes de perceber o cuidado de Deus conosco, que Ele está ali, atento a cada detalhe de nossas vidas. Por menor que pareça, Ele está atento a todos os detalhes. Não há pedido tão grande ou tão pequeno que nós não possamos levar ao Senhor. Nós não possamos levar a Deus. Ele sempre trabalha por quem o busca. Portanto, busque Ele incessantemente, porque Ele está trabalhando por você. Ele está ali ministrando, Ele está ali providenciando todas as coisas, ainda que em silêncio, mas Ele está trabalhando. Hebreus 11:6, eu amo essa passagem de Hebreus 11, mas eu só vou ler um versículo, depois as irmãs podem ler, meditar, porque as irmãs já devem conhecer, mas vamos meditar depois. Aí 11:6, o que é que diz? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, vamos ter fé, vamos buscar a Deus e saber que Ele acrescenta. E ainda em Lucas 11, de 10 a 13, ele fala, pois todo o que pede, recebe, quem busca, encontra, e a quem bate, se lhe abre. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma coroa? Ou se lhe pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. A gente é pecaminoso, a gente é cheio de defeitos, a gente faz o melhor para os nossos filhos, com honrosas exceções que a gente vê gente por aí afora, fazendo horrores com filhos, né? Final dos tempos, quantas coisas terríveis a gente tem visto. Mas nós, mães que estamos aqui, fazemos sempre o melhor para os nossos filhos. Então Deus faz muito mais por nós, né? Ele que é todo santo, todo puro, todo bom. Portanto, irmãos, não tenham medo, irmãs. Somente creia. Apenas creia. Não tenha medo. A mente é um campo de batalha. E nós precisamos pedir discernimento a Deus do que vem dele e o que não vem para a gente rejeitar. Porque o inimigo lança os pensamentos negativos sobre nossas mentes, sim. De que a gente é feia, de que a gente é burra, de que a gente não sabe nada, de que a gente não é boa esposa, de que a gente não é boa mãe, de que a gente não é boa funcionária, de que a gente não fala bem, de que a gente não canta bem, de que a gente faz isso mal feito, não cozinha bem, enfim. Todos esses pensamentos vêm à nossa mente, porque a nossa mente é um campo de batalha constante, né? Mas a gente tem que pedir o discernimento do Senhor para ver o que é que vem dele, para que todas as vozes que não venham dele sejam caladas em nome de Jesus. A gente precisa proclamar isso, a gente precisa proferir isso. Proclamar o nome do Senhor, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus que foi vertido por nós, irmãs. Então, a cada vez que o medo, que a ansiedade, que o rancor, que o ódio, a falta de perdão, qualquer sentimento negativo que lhe afaste de Deus e que lhe impeça de viver uma vida plena, uma vida espiritual plena com Cristo, e uma vida harmoniosa com sua família, com sua igreja, com suas irmãs, repreende em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, pelo poder que há neste nome, Jesus. Jesus. Então, proclame isso. E todas as vozes serão caladas. Somente será ouvida a voz do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, na mente de cada um de nós. E é pressando essa unção do Senhor. É preciso que a gente esteja ali em comunhão plena. Porque quanto mais a gente se afasta de Deus, quanto mais a gente se mergulha nesses nossos sentimentos de autopiedade, de autoflagelação, de rancor, de ódio por alguém, de mágoa por alguém. Ah, porque meu marido me disse isso que me magoou. Ah, porque não sei quem. Porque... Quanto mais a gente se afunda nisso, menos a gente ouve a voz do Senhor, menos a gente ouve a voz do Espírito Santo de Deus. E isso vai nos adoecendo, não só espiritualmente, mas como também emocionalmente. A nossa mente vai ficando presa a essas coisas, a gente precisa ser liberta. E a gente tem condição de se libertar pelo poder de Jesus, quando a gente busca Ele. Se for necessário buscar ajuda profissional, irmã, que se busque ajuda profissional. Se for necessário, se a irmã perceber que tudo isso já teve todas as tentativas, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional, de fazer todas essas coisas que eu já coloquei aqui como sugestões, buscar ajuda profissional, sim, não é depreciação, você não é menor, pior do que ninguém se for procurar um psicólogo, se for procurar um psiquiatra, não é depreciação nenhuma. Por quê? Não é depreciação.
Se for necessário, procura sim. Se tem um convênio, busca pelo convênio. Se não tem um convênio, não tem assistência médica, não pode pagar uma consulta particular, vai pelo SUS mesmo, por CAPES, um atendimento, busca um atendimento para ser acompanhado profissionalmente, se necessário. Agora, se não for a nível da doença, se for a nível do corriqueiro que podemos administrar, com tudo que eu já falei, a gente deve buscar as armas espirituais. Nós temos que usar, e uma coisa não vai anular a outra, viu, irmãs? Pode-se também procurar ajuda profissional, se necessário for, se a gente não conseguir lidar, ajuda profissional, mas a ajuda espiritual também tem que estar sempre presente. A gente tem que procurar as armas espirituais, nos cingir dessas armas espirituais para defender nossas mentes. Sobretudo nesse momento que nós estamos passando agora de confinamento, né? Eu sei que nem todo mundo está confinado, porque tem pessoas que precisam sair para trabalhar, para garantir o pão de cada dia. Mas não está sujeito ao confinamento, mas está sujeito ao medo lá fora da contaminação, né? Dos perigos e etc e tal. Então, a gente, de qualquer forma, a gente precisa estar buscando as armas espirituais. Olha o que, para defender as nossas mentes e o nosso espírito, sobretudo. Olha o que diz 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, é espiritual, né? E a gente precisa buscar esse poder, essas armas espirituais, para destruir essas fortalezas que tentam nos vencer, né? E a nossa principal arma, irmãs, é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, em todas as tentativas malignas, ele usou a palavra para combater. Ele disse, está escrito. Eu não vou ler agora, porque vai ser muita coisa, a gente vai demorar muito tempo, mas depois as irmãs releiam Lucas 4, de 1 a 13, o episódio da tentação de Cristo. E vocês vão ver que todas as tentativas de tentação do inimigo, Jesus falou, está escrito. Ele usou a palavra, ele proclamou a palavra. Quem é o nosso maior exemplo? Jesus. Jesus fez isso, proclamou a palavra. Gente, por que eu não vou proclamar a palavra para defender, para me defender, né? Muitas vezes, irmãos, a gente usa a palavra de forma errada. A gente resmunga, a gente murmura, a gente fofoca, a gente reclama demais, né? E esquece de proferir a palavra para nós mesmos, né? A gente esquece de proclamar a palavra para nós mesmos, trazendo a memória que nos traz esperança, proclamando a palavra de Deus. Porque a exemplo de Jesus, quando a palavra de Deus é proferida, o inimigo recua, porque há poder nela, há poder nessa palavra. Então a gente precisa proferir mais a palavra, em vez de estar resmungando. Eu sei que às vezes eu mesmo sou fina para resmungar. Quando eu estou chateada com alguma coisa, eu fico falando comigo mesmo, né? Resmungando. E como isso é nocivo, gente? Como a gente se envenena mais quando a gente faz isso? Então a gente precisa se policiar. Eu me policio com relação a isso. E a gente precisa se policiar. Por isso que eu estou compartilhando com as irmãs. Tem uma irmãzinha que está dizendo que resmunga até as horas, eu também. E a gente precisa proclamar a palavra do Senhor para cortar isso, esse mal pela raiz, né? Que diz lá em Tiago 3, que a língua, que o navio, aí fala um exemplo lá, né? Que o navio, ele é enorme, a embarcação, mas ele é guiado por um leme pequenininho. Vocês já viram o tamanho de um navio como é? Né? Não precisa nem ir para navio. Se nós olharmos aquelas embarcações que a gente vê por aqui, a gente que mora aqui na região litorânea, né? Aqueles barcos, a gente vê o tamanho do volantezinho, da guia, sei lá, do leme que guia o barco. Ele é pequenininho para guiar aquele coisa enorme. Assim, a língua também, ela domina todo o nosso corpo. A gente pode ter 1,70 m de altura, como eu tenho, mas eu posso muito bem tropeçar na minha língua, tomar-lhe uma queda feia e ser difícil de levantar. Então, a gente precisa ter cuidado com a nossa língua e proferir aquilo que edifica, porque de uma fonte que sai água doce, não pode sair também água amarga. Isso é contraditório, está lá na palavra dizendo. Então, a minha boca tem que proferir palavras de edificação, para mim mesmo, para o outro, né? E também para afugentar o inimigo, falando a palavra, trazendo a palavra do Senhor, né? Com palavra de poder, exemplo do que Jesus fez. Né? Agora, para a gente poder trazer a palavra, a gente precisa ler essa palavra, a gente precisa mergulhar nela, porque se a gente não tem conhecimento da palavra, como a gente vai proferir o que a gente não conhece?
Então, a gente precisa a gente mergulhar na palavra de Deus, meditar nela. Meditar significa você ruminar nela ali. Lembra um boi, não sei quem tem vivência aqui com roça, o boi ali, ó, ele fica ruminando aquele capim ali, né, o tempo todo. A mesma coisa a gente tem que fazer com a palavra, ruminar a palavra. Pensar nelas várias vezes e trazer para nossas vidas no que ela se aplica. A gente pode ler o mesmo texto bíblico trilhões de vezes. A cada vez que a gente vai ler, Deus vai trazer um ensinamento novo. O Espírito Santo de Deus vai trazer um ensinamento novo. E a gente precisa estar ruminando ali, ter tempo, dispor de tempo para isso, né? Para meditar nessa palavra e poder proferi-la quando necessário, né? Na Bíblia, ela tem ensino e orientação para tudo na vida, para tudo. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é capaz de desfazer toda e qualquer mentira, todo e qualquer pensamento negativo, de medo, de angústia, de derrota, ou qualquer outro sentimento negativo. Sozinho a gente não vai conseguir nunca. Nós precisamos da ajuda do Senhor, mas precisamos passar tempo com Ele para ter vitória. Josué 8, o Josué 1:8, olha o que diz, o conselho que foi dado a Josué. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, meus irmãos, essa é a grande vitória, meditar na palavra, um dos segredos. Além da oração, do que eu já falei antes, o primeiro é a oração, a gente levar tudo ao Senhor, ao conhecimento do Senhor, e também meditar na palavra dele. Nós recebemos muitas informações por aí afora, gente. A gente está na era da informação. A gente, às vezes, nem quer informação, a informação está pulando na frente da gente, no celular, no computador, quando abre, no hotdog que você passa na rua, é a vizinha que vem, ele fala, que lhe informa. O zap, né, como o pessoal chama aí no popular. Você não perguntou nada a ninguém, está a pessoa mandando 1000 informações para você. Mas nem tudo que é informado é verdadeiro. Tem muitas coisas ali que são desinformações, né? Ao invés de ser informações. E não trazem nada de bom. Não edificam a gente nada. Tem informações ali que não são verdadeiras. A gente tem que buscar fontes confiáveis de informação. A gente tem que filtrar o que é que serve, o que não serve, o que é que vai nos edificar. E exercitar também nosso senso crítico, né? A gente tem que procurar fontes. Além da palavra, a gente tem que procurar também fontes que sejam de confiança, de confiabilidade, para a gente ter nossas informações. Romanos 12:2, na Bíblia, na linguagem de hoje, como é que fala? Não vivam, essa versão que eu vou ler na linguagem de hoje para ficar mais fácil. Romanos 12:2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, a gente não tem que se conformar com esse mundo, a gente não tem que aceitar passivamente tudo que a gente ouve como informação boa, porque nem tudo é informação boa, né? E a gente não pode permitir que o mundo transforme a gente, é a gente que tem que transformar o mundo. Nós é que somos agentes de mudança, nós que somos seres críticos e pensantes, e que temos que fazer a diferença nesse mundo, sob a direção do Espírito Santo de Deus. A gente buscar na palavra para que a gente conheça a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável a Ele. Essas mudanças profundas que acontecem na nossa vida, elas vêm do Espírito Santo de Deus, que vão agir em nós, né? Essas mudanças podem ocorrer de forma sobrenatural, de transformação interior total, porque tem gente que se converte, levantou a mão, a gente transforma da água para o vinho de uma hora para outra. Tem gente que já é a coisa processual, que vai aos poucos mudando, né? Que a coisa vai acontecendo paulatinamente, né? E a gente, é como se fosse um processo terapêutico, ou enfim, ou através de um tratamento, de um medicamento, o Espírito Santo Deus vai transformando a gente, cada um de um jeito, que nós somos pessoas diferentes, então ele age com cada um de um jeito. Vamos lembrar dos milagres de Jesus. A Jesus, a uns, ele curou de imediato. A outros, ele usou todo um processo. A uns, ele curou somente com a palavra. A outros, ele curou com um toque. Mas teve um outro caso do cego, lá que ele mandou se banhar na fonte de Siloé. Ele misturou terra com cuspe, passou nos olhos do cego e disse, vá se banhar na fonte de Siloé. Ou seja, teve um processo. Não foi a coisa mágica de uma hora para outra. Ele tem poder para tudo, para fazer como ele quer, como ele bem entende, conforme a sabedoria dele e conforme cada um de nós é. Que ele age na vida de cada um de nós, conforme nós somos. Deus é um Deus, ele trata da gente de forma personalizada. A irmã está no processo. Todos nós estamos no processo constante. Uns de forma mais profunda, outros menos. Outros Deus deu a bênção de transformar rapidinho. Mas tem outras coisas que estão sendo processuais.
Porque a gente não fica pronto. Até Jesus voltar, a gente tem muita coisa para mudar, a gente tem muita coisa para crescer, a gente tem muita coisa para evoluir. Porque se fosse assim, se a gente já tivesse já pronto, acabado, gente, era que nem Enoque e Elias, né? Que foram arrebatados. Oh, que coisa boa, né? Já pensou? Eu falando aqui com as irmãs e de repente eu sumi e ser levada para o céu de imediata? Seria maravilhoso, sem dor, sem sofrimento, sem trauma, sem nada. Seria bênção pura, né? Mas a gente não está pronto e acabado. As coisas são processuais e a gente precisa ter a paciência, a esperança, longanimidade, desenvolver em nós, que isso também é o processo para desenvolver em nós o fruto do Espírito. Paz, amor, longanimidade, gozo, alegria, fé, e assim vai, né? O fruto completo do Espírito. Em 2 Coríntios 5,17, diz que para quem tem fé, que tem Jesus, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nas nossas vidas, as coisas se fazem novas quando a gente tem a Jesus, né? Nós somos convocados a viver em novidades de vida, a não agir mais como agíamos antes. E muitas vezes a gente se vê cometendo os erros do passado, quando a gente não tinha Jesus. Nós precisamos procurar manter uma atitude renovada cada dia, não incorrer mais nos erros. A gente vai incorrer em alguns outros erros, né? Mas, porque a gente é pecador, a gente tem a natureza ainda pecaminosa, mas a gente tem que buscar conhecer mais a Deus, conhecer mais a sua palavra, se alimentar com pensamentos de confiança, que vem do Senhor, meditar na palavra dele, que é isso que vai combater nossas fraquezas. A gente sozinho não consegue, a gente tem erros recorrentes, que pode a pessoa morrer de falar com a gente não consegue vencer, mas é porque a gente é ruim, porque a gente não quer? Não, é porque a gente às vezes não tem força para isso. E só realmente com o poder de Deus para isso. Aí o que diz Efésios 24, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então a gente tem que buscar isso. Ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, sede santos como eu sou santo. É isso que ele fala e ele ainda fala mais em 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então a gente tem que buscar santidade. Não significa que a gente é perfeito. Buscar santidade, a gente buscar ser separado, buscar ser cada vez mais parecido com Jesus, buscar cada vez mais agir como Jesus agiria em nosso lugar. Tem um livro antigo que diz assim, que o título do livro é Em Seus Passos, que faria Jesus? Então, assim, a cada atitude nossa, a cada gesto, a cada decisão, enfim, em tudo, a gente pergunta, o que Jesus faria aqui no meu lugar nesse momento? Ele perdoaria? Ele diria esse desaforo? Ele ficaria ansioso, ele ficaria com medo. O que Jesus faria aqui no meu lugar? E a gente buscar ter essa atitude, buscando forças em Deus, no Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo hoje, irmãs, momentos realmente difíceis. Estamos sujeitos às diversas circunstâncias, não só essa agora, como outra. A gente não passou por pandemia antes, a gente passou por outras circunstâncias negativas, né? A gente passou por outras coisas ruins e vamos continuar passando. Porque nós estamos no mundo sujeito a aflições, né? João 16:33 diz, eu disse antes essas coisas, Jesus fala, né? Ele nos ensina, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, por que estás abatida, minha alma? Espere em Deus, pois dele vem a minha esperança. Então, tenha um ânimo. Jesus venceu o mundo. Ele venceu a morte. Ele venceu os agrilhões do inferno. Ele ressuscitou, ele vive, reina para sempre. Vai voltar para nos buscar. E ele venceu o mundo, ele nos prometeu vitória. Então, a gente precisa estar confiado e lembrando disso, dessa fé, dessa vitória, né, que nós temos em Cristo. E, como eu falei, nós estamos passando por circunstâncias agora semelhantes, né, que estamos todos num momento de pandemia. Ou seja, nós estamos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. A gente não está no mesmo barco, cada um está no seu barco. Tem uns que estão no iate, tem outros que estão no veleiro, tem outros que estão numa jangada, tem outros que estão no barquinho, tem outros que estão na canoazinha, tem outros que estão no ferryboat. Cada um está no barco, né? Nós estamos enfrentando a mesma tempestade, né? E
nós devemos, o que vai fazer a diferença para a gente são as ferramentas que nós vamos usar para enfrentar essa tempestade. O que vai fazer diferença para a gente são as condições específicas que a gente se permite ficar para enfrentar. Quais são as ferramentas psicológicas e espirituais que eu vou utilizar para lidar com essa situação? Agora, o que vai definir de verdade a vitória sobre essa tempestade é quem está na direção do barco. Quem é que está na direção do seu barco, minha irmã? É você mesmo? Ou é Jesus? Se for Jesus, a vitória é certa. Lá naquela passagem com os discípulos, quando ele estava dormindo no barquinho, que eles foram atravessar o mar da Galileia, e começou a vir a tempestade, os discípulos tiveram medo, né? E disseram, Jesus, como é que você pode dormir aí tranquilamente? A gente está a ponto de morrer aqui. E Jesus, apenas com uma palavra, ele foi e acalmou o mar. Então, se Jesus estiver no nosso barco, dirigindo o nosso barco, ele vai acalmar essa tempestade no mar. O que quando o Pedro também vinha andando por sobre as águas, em outro momento também que Jesus vinha andando, né, por sobre as águas para se encontrar com os discípulos no barco, e que os discípulos viram, ficaram morrendo de medo, achando que era um fantasma. E Pedro disse, Jesus disse, né, calma, sou eu, não tenho medo, sou eu. Aí Pedro disse, se é você mesmo, me faça ir até você. E Jesus disse, venha. Aí Pedro foi andando por cima do mar também. Daqui a pouco, quando ele viu que o vento estava forte, o mar estava turbulento, ele deixou de olhar para Jesus e olhou para as circunstâncias. Ele olhou para o mar revolto, para o vento forte, e ele começou a afundar. E disse, mestre, salva-me. E Jesus segurou na mão dele, salvou e disse, por que você teve medo, homem de pouca fé, né? Jesus perguntou. Então, assim, com a gente também é a mesma coisa. Se a gente olhar para as ondas do mar que estão enormes, para a tempestade que está violenta, para os ventos que estão assim, ó, derrubando tudo, a gente vai afundar. Mas se a gente estiver com nossos olhos fixos em Jesus, que é o nosso alvo, a gente vai continuar andando por cima do mar, por sobre as águas, né? Então, ou então, ele vai fazer abrir o mar, como diz o louvor, né? Se diante de mim não se abrir o mar, ele vai me fazer andar por sobre as águas. Então, não importa, rompendo em fé. Então, a gente tem que viver rompendo em fé. Né? É difícil, gente. Eu não estou dando fórmula mágica aqui, não, de que nada é muito fácil e que eu sou exemplo, que eu consigo tudo isso o tempo todo. Não é isso, não. É o que está na palavra. É o que eu estou pregando para vocês e para mim também. Né? Aqui nós estamos numa via de mão dupla. Para mim também. Tudo vai depender das escolhas que nós vamos fazer. A crise, dizem os psicólogos, que a crise ela é potencialmente transformadora. De crise em crise, a gente cresce. A criança passa por uma crise quando chega na adolescência para se tornar adulto, o adulto passa por uma crise para chegar à maturidade. Tem aquela crise dos 40, tem a crise da meia-idade, tem a crise da adolescência. Enfim, de crise em crise é que a gente cresce, dizem os psicólogos. E eles dizem também que a crise ela é potencialmente transformadora. Potencialmente. Porque a depender, ela só realmente tem um poder tem um potencial de ajudar a transformar. Se a gente, em primeiro lugar, não negar o que nós sentimos, a nossa sensação, não negue o que vocês sentem. Não passe a mão por cima, não jogue a sujeira para debaixo do tapete, trate isso. Trate. Não passe por cima, como que não tivesse, não finja que não está vendo. É preciso você se dar conta de suas emoções, você acolher esse sentimento, né? Você respeitar esse sentimento e fazer escolhas que possibilitem essa reconstrução. As escolhas que possibilitam a reconstrução, eu fui dando aqui ao longo da nossa fala as dicas, tanto as dicas psicológicas que podem ser usadas, como também as dicas espirituais, né? Que podem ser usadas à luz da palavra. Então, irmãs, muito cuidado com o que você tem alimentado na sua mente, com o que você ouve, com o que você vê. O estresse, a ansiedade, a angústia, o medo, eles são contagiantes. Portanto, a gente tem que ter cuidado com a nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde espiritual. A gente tem que procurar perceber o que é que tem nos afetado
para a gente ter clareza e fazer escolhas melhores, procurar fazer escolhas melhores. Além de tudo que foi sugerido aqui, irmãs, eu já estou quase finalizando, além de tudo que foi sugerido aqui, nós temos que evitar o que nos faz mal, nós temos que nos conectar com aquilo que nos faz bem. Olha que interessante, ontem quando eu estava dando as pinceladas na minha fala para vocês, eu recebi uma mensagem muito interessante de uma colega de trabalho, que também é cristã, que é um texto do pastor de uma congregação lá da igreja dela, da IBAN, pastor Diego. E ele trouxe algumas sugestões para enfrentar esses tempos de pandemia. E engraçado que as sugestões que ele mandou, para você ver como Deus é lindo, né? Algo para tratar do assunto sobre ansiedade, sobre medo, nesse momento atual que estamos vivendo, e eu recebo a mensagem da colega, que estamos já há 4 meses sem nos ver, porque nós estamos em trabalho remoto. Ela manda essa mensagem para mim com a mensagem desse pastor, trazendo dicas, né, em relação ao enfrentamento dessa época, que calhou, assim, perfeitamente com a nossa mensagem. Eu vou aqui ler para vocês, fazendo alguns acréscimos meus, né, com algumas reflexões também que eu vim fazendo a respeito do assunto, né. E nós precisamos realmente aproveitar, nesse tempo que estamos tendo de distanciamento social, nessa situação toda, a gente tem que procurar fortalecer a nossa fé e os nossos relacionamentos em nossas casas, com nossas famílias, né? A gente tem que procurar aproveitar esse tempo para isso. Em primeiro lugar, fazer a leitura anual bíblica. Eu sei que as irmãs devem ler a Bíblia diariamente, eu espero que sim. Vamos aproveitar esse tempo para fazer a campanha de leitura anual bíblica. Você vai se surpreender, irmã, com os resultados disso em sua vida espiritual. A segunda dica, além de sua devocional diária, faça o culto doméstico com sua família. Leiam juntos um texto bíblico e orem juntos. No mínimo uma vez por semana. Se vocês puderem fazer mais ou quiserem fazer mais vezes, tudo depende do acordo entre vocês. Ok, façam. Mas no mínimo uma vez por semana, faça isso com sua família em conjunto. Leia um bom livro. Veja se o pastor de sua igreja quer lhe sugerir ou emprestar algum livro, né? Ou então algum diácono, algum irmão da igreja. Eu já aproveito para sugerir um livro de Soraya Moraes, que é Não Temas. Um livro muito interessante, que ela fala sobre o processo dela de cura em relação ao medo, à depressão, ao temor. É um livro muito interessante. E vai ajudar as irmãs a não entrarem nessa. E se já estão nessa, saírem. É muito legal. O livro se chama Não Temas, de Soraya Moraes. Ela é cantora também, gospel, e é pastora, ela e o esposo. É muito interessante esse livro. Então, ler um bom livro também é bom. Ande de bicicleta. Se a irmã não tem bicicleta, faça uma caminhada pelo menos 30 minutos por dia. Ou, então, 3 vezes por semana. Agora, ao ar livre, em lugar que não tem aglomeração, viu? Não vá para onde tem aglomeração, não, porque senão a irmã vai estar infringindo as normas, né? Dos decretos aí municipais de evitar a pandemia. Não fique vendo o status dos outros nas redes sociais ou no WhatsApp. Isso vai causar ansiedade e comparações. Porque se você for olhar, irmã, todo mundo só divulga coisa bonita, coisa legal. Ninguém divulga o dia que a irmã está de touca, com a roupa frouxa lá, cozinhando, se acabando no tanque de roupa. Ninguém divulga isso. Então só divulga bonita. Eu mesmo hoje, olha, arrumei meus cabelos, passei um batonzinho para ficar bonita para as irmãs. Mas as irmãs acham que eu fico assim o tempo todo de casa? Não. Não fica assim o tempo todo de casa, como ninguém fica, porque ninguém aguenta estar em cima do salto o tempo todo, né? A gente fica à vontade mesmo fazendo nossas coisas. Então ninguém divulga isso, então só divulga coisa bonita, né? O prato bonito que fez, um momento de love story com o esposo, com os filhos, ninguém... Então, às vezes, a pessoa fica ali naquilo, aí começa a dar aquela invejinha, né, irmã? Começa a se comparar, porque aí, ó, a grama do meu vizinho é sempre mais verde que a minha. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, evite ficar se acabando, tá olhando a rede social dos outros. Para quê? Aquele povo saradão, se acabando lá mostrando. Aquilo nem sempre é real, irmã. Ou então ela vive disso, vive daquilo, não é a nossa realidade. Claro que a gente vai fazer o melhor para a nossa saúde física e tal, claro. A gente vai também se acomodar. Mas a gente não pode também ficar como foco. Ela esconde a celulite ali com maquiagem. E eu vou ficar, porque ó, eu sou horrorosa, eu sou isso, eu sou aquilo. Evite, porque senão lhe traz boa saúde mental, não. Ao invés disso, ficar lendo um bocado de mensagem do WhatsApp com um bocado de mentira, a irmã vá mandar um recado, um versículo bíblico para alguém que ama,
para alguém que está longe, que precisa ouvir uma palavra de força, de fé, de evangelismo. Torne as redes sociais como algo útil para edificação. Não fique vendo novelas da Globo Lixo, né, como todo mundo fala, e outras emissoras também que só pregam traição, imoralidade, roubo, coisas que não prestam, que não nos edificam em nada, que não traz crescimento para nós em nada, pelo contrário, faz com que a gente veja tudo aquilo todo dia e comece a achar normal, começa a banalizar o errado. Então vamos evitar esse lixo em nossas mentes. Não gaste mais do que 30 minutos no Facebook e no Instagram do dia. Gente, irmãs, se a gente for dar ousadia, se a gente for dar lugar, a gente fica horas e horas em Facebook e Instagram. Perde um tempo tremendo que a gente podia estar fazendo tanta coisa mais útil, tanta coisa mais interessante, né? Então não vamos perder mais, porque vamos controlar o tempo disso. Cuidado com a pornografia. Cuidado com os papos desnecessários quando não há nada a fazer. Às vezes, a gente pode não ir lá para um site pornográfico específico para isso, mas a gente pode ficar vendo coisas que tenha conexão. A gente tem que ter muito cuidado com o que contamina nossas mentes, nossos olhos. Está alimentando coisas ruins na gente. Outra coisa, não acorde tarde demais, nem vá dormir também tarde demais. Busque manter uma rotina saudável, algo que seja bom para a sua saúde. Se você tem tempo, não fique em frente à TV, sentado o dia todo, comendo, o tempo todo, como uma capivara nervosa, né? Vamos procurar, vamos ter cuidado com o nosso colesterol, vamos ter cuidado com a diabetes e, sobretudo, vamos ter cuidado com a mente vazia. A gente sabe que mente vazia é de quem que ela é oficina, né? Então, tô fora, longe disso. A gente sabe que mente vazia é de quem que ela é oficina, né? Então, tô fora, longe disso. Limite ver as notícias ruins de sua cidade. Ver notícias de todo mundo o tempo todo gera ansiedade, gera medo, gera depressão. Então, a gente vai se informar, vai buscar ver notícias, mas não ficar vendo o dia todo o bocão da vida e etc, tá? Que só passa o sangue pingando da televisão, só passa coisa miséria, que só faz entristecer a gente, deprimir a gente e tirar nossa esperança. Vamos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. A gente tem que se informar, mas vamos buscar fontes saudáveis, fontes de boa informação, não fontes de desinformação, de terrorismo. Né? Outra coisa, não fique vendo notícia o tempo todo sobre o Covid toda hora, gente. Vamos ter equilíbrio. Morreram 45, agora morreu 50. Gente, aumentou para 51. Gente, no início da pandemia eu estava assim. Todo dia, na hora do jornal, eu corria feito uma louca para olhar os números, as estatísticas. E eu vi que isso não estava me fazendo bem. Eu falei, que neurose é essa? Eu sou, por acaso, do Ministério da Saúde para estar controlando a estatística dos índices? Não sou. Então, não importa. O que importa é saber que eu preciso me prevenir, me precaver, tudo que tem em minha casa, limpar com água com que boa, com água com sabão, lavar minha mão, usar minha máscara, evitar aglomeração, respeitar os decretos municipais, é isso que eu tenho que fazer. Mas ficar sabendo quantos morreram, quando deixar de morrer, eu tenho que orar pela situação da nação, orar pelas pessoas que estão doentes no leito da dor. Isso tudo eu tenho que fazer, sim. Estar ciente de tudo que está acontecendo. Mas não ficar o tempo todo me alimentando daquilo. Né? Então, vamos ter equilíbrio, que é fundamental. Não vou nem me alienar totalmente, nem vou mergulhar nisso de cabeça. Outra coisa, a gente não permita que seus adolescentes fiquem o tempo todo nos jogos online, nos jogos no celular, nos jogos no videogame. Agora, também não vá fazer disso um campo de batalha em sua casa, uma guerra. Não vá declarar guerra com seu filho. Oriente com sabedoria. Peça a sabedoria que vem do alto, tente dialogar. Se você vê que você não consegue fazer isso, o que é que você vai fazer? Vai orar para o Senhor, o Espírito de Deus tocar no coração dele, para que ele não fique o tempo todo naquilo ali. Ofereça outras opções para ele, de coisas para fazer, né? Para ele não ficar o tempo todo. Limite esse tempo, você como autoridade em sua casa, no seu lar, limite esse tempo. Mas use essa autoridade com a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Como mulher virtuosa que você é, cheia do Espírito Santo de Deus e sábia, que edifica a sua casa, edifica o seu esposo, edifica seus filhos. Então, sabedoria é o segredo de tudo. A gente buscar sabedoria, conhecimento que vem do alto, que vem de Deus, né? Muitas vezes, irmãs, coisas que aparentemente boas, são aparentemente boas, quando são usadas em excesso, ao longo prazo, ela pode ser perigoso para nós, né? Portanto, então, cuidado, muito cuidado. Então, que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal, nos encha com seu Santo Espírito e nos dê sabedoria
para enfrentar todas as situações, sermos mulheres cristãs saudáveis, fortes, guerreiras do Senhor, aptas, preparadas para toda boa obra. E felizes, plenas, mulheres plenas, com sua beleza interior, acima de tudo, e a beleza de Cristo que, ó, emana dos nossos rostos, né? Da nossa face, do nosso olhar, tá? Muito obrigada pela oportunidade, que Deus abençoe a cada um de nós. Com a palavra, o pastor Beto, eu finalizo minha palavra por aqui. Vamos fazer uma oração, aliás, antes, né? De passar a palavra para Beto e para o pastor, vou fazer mais uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por esse momento que estivemos aqui com nossas irmãs, ó Pai, em comunhão, refletindo sobre as coisas do teu reino, Senhor, sobre a tua palavra. Ó Santo Espírito de Deus, obrigada, Senhor, porque tu falaste, ó Senhor, nós cremos nisso, ó Pai, e te pedimos que o Senhor complete a obra, Pai, no coração de cada um, Senhor. Que essa palavra tenha encontrado e venha encontrar cada dia um terreno fértil em nossos corações, Senhor, que dê frutos, ó Pai, frutos para o teu reino, Senhor, para engrandecimento do teu nome, para a edificação pessoal, Senhor, de cada um de nós e para a edificação da tua igreja aqui na terra, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pronto. Amém, queridos, graças. Muito obrigado, Rosane, por isso. Deus lhe abençoe. Fique preparada que novos momentos vão acontecer, tá bom, querida? Deus abençoe sua casa, sua família. Nós estamos aí, viu? Obrigado por tudo, tá? Depois a gente conversa. Amém. Amém. Queridão, pastor Técio. Alguma irmã quer falar alguma coisa? Eu terminei não abrindo espaço, mas se alguma irmã quiser fazer algum comentário, dizer alguma coisa, fique à vontade. Se não, o pastor está com a palavra. Ok. Durante a minha fala, eu já vi aqui alguns comentários por escrito. Estava vendo tudo, viu? E amém, irmãos, pela vida de cada um de vocês, viu? Pelo processo também de cada um de vocês. Amém. 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 Aleluia. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. 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 Tchau.